Você acredita nessas histórias de... Tipo, eu vi uma história... Falam que tem um menino que ele com 4, 5 anos de idade, ele começou a relembrar... Você já viu esse menino? Não. Ele com 4, 5 anos começou a relembrar da vida passada dele. E nessa vida passada ele teve uma morte violenta. E aí ele avisou os pais, e aí a galera foi lá no lugar que ele indicou onde ele tinha morrido e tava o corpo do cara desaparecido nesse lugar. Assim, não sei. Não desacredito. Não, assim, sei mas... lá. Não, cara, tem uma história, por exemplo. Só ó. desligar a live aqui, pode falar. É? Só vou desligar a live. Tem uma história, por exemplo, Tem uma história, por exemplo, que eu falo do crime do poço de Indaiatuba. Em Indaiatuba tem um crime do poço. Que era um menino chamado Domênico de Luca. Ele era comprador de grãos. Ele era um mascate, mas era comprador de grãos. Então ele andava pelo interior de São Paulo. Ele era ele era italiano, mas assim, o pai dele era um grande vendedor de grãos aqui. Tinha uma loja grande de grãos aqui. E aí ele... O pessoal xingando muito nós. Não, só tô abrindo aqui que eu fiz uma parada de perguntas pra fazer. Aí o que que... Não, vai lá. Aí o cara, ele saía pelo interior para comprar grãos e recebeu uma proposta de alguns vendedores de Indaiatuba. Legal. Ele foi lá e era uma quantidade grande, então ele levou dinheiro na época que não tinha Pix, não tinha nada, então Era ele tinha que dinheiro andar grana, mesmo. levava grana. Levou o dinheiro, os caras viram que ele tava com muito dinheiro, só que o cara era um golpe, o cara não tinha aquilo tudo de grão para entregar para ele, era feijão e milho. E o cara chegou, falou, vim buscar, falou, puta, não tá aqui. Ele falou, não, mas cadê? Você não falou? Não tá, mas à tarde vai estar, tá bom. E aí, ele à tarde, o cara combina, ele leva ele para casa desse pretenso vendedor dos grãos, e lá já tinha um rolê para matar o menino, para roubar o menino. Não sabia se ia matar ou não. A hora que ele entra na casa, tem mais 2 homens envolvidos, ele toma uma porrada na cabeça, uma paulada na cabeça, cai. Então um deles dá uma paulada, vem um outro, mete o pé no peito dele e degola o moleque, o Domênico, e jogam ele dentro de um poço. A mãe do Domênico sonha que o filho tá em Indaiatuba, porque, cara, não tinha, o moleque saía rodando as cidades, não tinha como tô prever falando onde de ele 100 tava, anos atrás. Não tinha como Não sabia prever onde o cara tava, exatamente. Então ele tava em Indaiatuba, tava meio em Piracicaba, tá? A mãe sonha com a casa que o filho tá ou foi morto, ela não consegue interpretar, mas aí ela fala pro pai, vamos pra Indaiatuba que o Domênico tá lá. E aí a hora que eles estão passando na frente da casa desse cara que chama Adão, ele fala, o Domênico tá aí. Caramba. A polícia vai lá, pega o Adão, fazem ele confessar onde tá, eles acham o corpo do Domênico no poço. Então a história... E aí o Domênico é enterrado em Indaiatuba mesmo, porque imagina o transporte de um corpo já em decomposição, o pessoal se mobiliza para enterrar ele, e ele virou um milagreiro do cemitério de Indaiatuba, o cemitério da Candelária. Mas você está falando sobrenatural, quer dizer, a mãe sonhou, eu acredito, a história é contada. Passou Por que na eu não vou frente da acreditar? casa, falou, é aqui. Por que eu não vou acreditar? É uma história contada há 100 anos, entendeu? Não vou acreditar, vou acreditar, ué. Qual a razão de eu não acreditar? Não é? Entendeu? Não sou eu que vou julgar, Sou eu que vou né? julgar ela, pô, legal. Adoro contar essa história porque é uma história interessante. E era muito bonita, assim, a parte bonita dessa história é que nessa época as pessoas eram tão mais dignas e tão mais empáticas com a dor do outro que elas se mobilizavam para enterrar o cara. Então, às vezes, juntava dinheiro. Tem uma história bonita, por exemplo, em Tirapina, que é o Anjinho Migrante. Tirapina lá pro lado de Catanduva, né? Perto de Rio Claro. E Tirapina tem a história do Anjinho Migrante, que é o quê? O anjinho, uma família passava de trem perto de Tirapina e o filho mais novo, que estava doentinho, morreu dentro do trem. O maquinista, ao ficar sabendo, mandou parar o trem e falou para eles descerem. Puta, assim, e era uma família super necessitada, não tinha dinheiro para continuar, tava viajando, precisava ir embora, enfim, não tinha grana para continuar a viagem se descesse. Ele fez eles descerem, completamente desamparado, com uma criança morta nos braços, assim, uma cena horrorosa. E aí o cara que era carregador, chamava Arthur, o cara que era carregador de mala da estação de trem, viu aquela situação, viu que eles não tinham o que fazer, levou todo mundo para casa dele, sem conhecer. Levou a criança. Ele era artesão, ele tinha habilidade manual, construiu um caixãozinho,
chamou a vizinhança, a galera falou, precisamos de grana, cara, para botar essa criança num terreno, para enterrar ela. Juntou dinheiro com a vizinhança, enterraram a criança. E aí a criança virou o anjinho migrante. A família foi embora, eles arrumaram dinheiro para a família ir embora, deixaram o filho dele lá. E aí criou-se essa sensação de adoção daquela criança. Então todo mundo ia rezar por ela, como se, porra, vou fazer companhia para você, você está sem sua família aqui. Então iam rezar por ela, antes que a criança virou uma milagreira. Até que alguém pediu alguma coisa, a criança começou a ajudar aquela comunidade, se tornando milagreira. Como é que eu não vou acreditar? Caramba. Eu acredito. Pô, um monte de gente que vai lá e coloca a placa, entrega coisa, agradecendo as graças alcançadas. Então, é uma história bonita. No final das contas, independente de acreditar no poder milagroso ou não do túmulo, é você ver como o poder da empatia resolve problemas também. Né? E acaba virando roteiro de histórias bonitas. E o quanto aquilo impactou a região ali, né? Porque até hoje tem Lógico. gente que conta histórias que minha mãe, minha avó, meu avô foi curado pelo menino. Vocês que gostam de true crime, em Tietê tem a história o crime das 7 mortes. Cara, um crime nossa, uma coisa horrorosa, assim. Um cara que também foi... Mas vamos lá. Vamos lá. A gente tem tanta história e a gente não conta nossas histórias também. Porque é mais fácil contar do... Como é que chama lá? O canibal lá? O Jeffrey Dahmer. Do que contar do crime das 7 mortes. É um crime horroroso. Que tem um recorte sobrenatural também interessante, porque depois essa família se tornou uma família de milagreiros. Esse crime aí foi onde? Tietê. Fez 100 anos, em abril agora. Ah. O que aconteceu? O pai pediu para O pai em Tietê ia chamar Ricardo, ele precisava fazer ele estava com um problema oftalmológico, precisava vir para São Paulo para se tratar. Passou na lavoura e pediu para um cara cuidar da família dele. Que era um mineiro, o apelido do cara era Mineiro. Era meio apadrinhado dele e tal. Falou, você cuida da minha família? Cuida. Ele não sabia que o mineiro ele ficava assediando a mulher dele. E a mulher falava, olha, para, que eu vou contar pro Ricardo. Ele vai mandar você embora, para. Bom, o mineiro foi dormir na casa e era assim, era de uma proximidade tão grande que ele dormia com o filho, no quarto do filho e tal. E o mineiro foi dormir lá. Tinham 6 filhos a família. 4 meninas e 2 meninos. O mineiro acordou de madrugada, todo mundo foi dormir, o mineiro acordou de madrugada, pegou uma machadinha de cipó e degolou a mãe e começou a matar todas as crianças. Caramba. Matou o filho que tinha um filho de 11 meses que estava com a mãe no quarto, matou a criança. Foi pro quarto das meninas, matou todas. Depois voltou pro quarto do menino que ele estava dormindo junto e matou o menino. E ainda depois ele violentou os corpos mortos de 2 pessoas, da mãe e de uma outra menina. Não, coisa horrorosa. Esse cara fugiu pro mato, ele tentou se matar, não teve coragem. Fugiu pro mato. Ele foi preso. Ficou preso. E no lugar que ele foi preso, lá em Tietê, ele aparece de vez em quando hoje, até hoje. Lá. É esquisitaço. E é esquisito o lugar mesmo. Mas, sobretudo... essas pessoas, elas depois se tornam milagreiras do cemitério de Tietê. Então tem um processo devocional que é deflagrado por conta da tristeza da família, do choque que aquela monstruosidade causou na comunidade. E as pessoas começam a ir lá rezar muito por aquelas almas. Hoje, cara, hoje de manhã teve uma criança que foi assassinada num tiroteio numa comunidade no Rio, indo para a escola. O cara nem sabe o que aconteceu. Um dia depois a gente não lembra o nome. Mas é verdade, isso é verdade. A gente não tem mais empatia, a gente não tem nenhum sentimento de dor compartilhado, ou esse sentimento de dor compartilhado também tem capacidade de mobilizar as pessoas para que aquilo não aconteça de novo. Não tem, cara. A gente coisa perdeu. Que bombardeia a gente todo dia, que quando a gente vai acontecendo, fala, mais um caso. Mais um, tô nem aí. Então eu acho legal, quando a gente vai para o cemitério, o que eu acho legal é isso. É da experiência de cada um com aquilo, cara. E tem uma riqueza de temas. Você vai desde isso aí, de patrimônio a luto, cara. Você pode debater luto, como entendeu? Lógico, com gente que tem subsídio para isso, né? Não é uma coisa de brincadeira, de brincalhão, é uma coisa para quem tem nem curioso como eu, mas no nosso passeio vai um monte de gente que... Porque no final virou meio que um case meio nessa dimensão também, porque eu sempre falo que é terapêutico meu. Era um jeito meu de lidar com esse assunto. Então todo mundo fala, pô, que legal que esse cara elabora assim
as tragédias ou as coisas que... Cada um tem uma relação, né? E cada um tem um jeito de lidar com isso, né?